A paz do Senhor, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos. Como dito na semana passada, hoje daremos continuidade ao episódio 32, junto com nosso querido irmão seminarista Sérgio Dias, dando aí continuidade aos estudos do texto Marcos 6, dos versículos 45 ao 52. Então, bons estudos e fiquem aí com a parte 2. É de madrugada agora, é entre a terceira e a quarta vigília, chegando à quarta vigília, que os discípulos estão aterrorizados. Então, é onde a noite agora faz diferença. Pense comigo. Pense um pouco comigo. Você está de 6 da tarde, no primeiro horário da noite, até perto das 6 da manhã, que ainda não clareou o dia. Você está lutando para não morrer. Os discípulos, eles estão achando que ali é o fim. Eles estão esgotados. Eles estão tirando água do barco. Eles estão gritando, eles estão, na verdade, talvez orando, outros pedindo pelo amor de Deus. Outros, na verdade, fazendo oração de penitência ou de arrependimento. E estão ali, na verdade, eles estão esgotados. Porque eles passaram praticamente a noite inteira. E o texto ainda vai dizer para nós que eles estavam remando contra a maré. Então, eles estão esgotados. Eles esgotados, eles não têm mais forças nem para pensar novamente. E antigamente, meu querido ouvinte, nesse tempo judeu, nesse tempo aqui que Jesus andou sobre as águas, é um tempo onde que o misticismo é muito forte. Há uma cultura grega interrelacionada dentro mesmo do povo judeu. É o que se aprendeu. Essa cultura mítica é uma cultura que acreditava que o monstro estava no meio, dentro das águas, onde que tinha uma espécie de Leviatã, um monstro das águas, que poderiam a qualquer momento devorá-los. E no momento desse processo de desespero e cansaço, a noite toda remando contra a maré, achando que ia morrer, eles veem um moço, meio que de longe ainda, passeando sobre as águas, caminhando de forma serena. Os seus olhos não conseguem ver de forma leve e suave, porque estão encharcados d'água. O vento está forte, seus olhos não abrem muito bem. A sua mente não consegue raciocinar. Cada um está procurando, se dando de melhor, estão exaustos. E quando um deles olha, vê um moço caminhando sobre as águas. Já havia uma cultura mítica, já havia um processo religioso que eles criam, e agora eles veem uma espécie agora de fantasma. E o negócio não fica bom não, Luiz. O negócio agora começa a ficar complicadérrimo. Então aí é onde nasce a tensão. É onde há uma tensão agora. O que fazer? Já não basta morrermos, mas agora tem um fantasma entre nós. Eu não sei qual é a sua reação. Eu não sei qual é a reação de cada um que está ouvindo esse podcast, mas é uma reação e um episódio desesperador. Por quê? Há uma fadiga, há um desgaste, e ainda há uma crença religiosa no meio disso tudo, e há um fantasma aparente entre eles. Então, amados, eu quero trazer para cada um de nós é que a situação dos moços não foi fácil. A gente muitas vezes lê, porque nós somos o leitor. O escrivão Marcos, ele coletou dados e deixou tudo mastigadinho para mim e para você. Ele fez de uma forma tão maravilhosa, ele usou todos os seus recursos. Os recursos literários, recursos gramáticos. Coletou o pensamento de um, coletou o pensamento de outro. Ele floreou de uma forma para deixar muito bem mastigado para mim e para você. Mas a gente tem que perceber que é uma situação complicadérrima.
Parece uma situação de desconfiar do próprio Pai, do próprio Deus. Que quando você olha para o texto, você vai ver uma expressão aí, compelir. Vocês perceberam isso no texto? Há uma expressão assim, compelir. É no versículo 45, não é isso? Sim. É que eu notei que em uma outra tradução da Bíblia, em vez de compeliu, traz o verbo obrigou, né? Expressando que Jesus, ele assim, teve uma atitude repentina, né? De mandar os discípulos entrarem no barco e atravessarem para o outro lado. Eu queria perguntar sobre isso. O que causou essa atitude assim tão repentina de Jesus? Isso, maravilha. Primeiro, esse termo compelir e obrigar, eles podem andar juntos. Primeiro, você precisa entender a ideia de que é um superior que está falando. Imagine agora uma hierarquia onde o militar está diante do seu superior. E depois que o seu superior deu a ordem, o que ele faz? Ele brada dizendo sim, senhor, e bate continência. E ele vai. É uma ordem. Então, o general de toda a humanidade, de toda a vida e de todos os seres criados, estava diante desses homens, dos 12 apóstolos. E esse general, ele tem poder e ele dá essa ordem. Esse compelir e obrigar é, na verdade, a ordem de alguém superior. E essa ordem, ela tem um objetivo. Lembra de uma coisa. Quando nós estamos bem assegurados, aparentemente assegurados no meio dos nossos, nós tememos menos. Eu tenho uma família que zela por mim, eu tenho um pai, eu tenho mãe, eu tenho um esposo ou esposa que está sempre ao meu lado, que zela. Mas no momento que eu perco, ou eu não me vejo mais no meio do meu povo, me começa a nascer em mim algo chamado agora medo. Medo. E Jesus, ele quer necessariamente tratar isso. Porque eles viam Jesus multiplicar pães, ele viu Jesus, na verdade, multiplicar peixes, eles viram Jesus bater de frente com o próprio sistema romano, por mais que ele não era um líder político de governo, de se usar da espada, mas ele se opôs na verdade, à política da época e também se opôs à religião predominante da época. Alguém que não baixou a cabeça, a ponto de que no momento que ele entra também até ir no templo, ele com uma vara ou um cipó, ele expulsa os cambistas que estavam fazendo comércio. Então é alguém que chega, que vai para cima. Então os discípulos estão seguros. Então eu estou com o mestre. Nada vai me acontecer. Aí o mestre, cansado, que era 100% Deus, mas 100% homem, quer tirar um momento sozinho para orar. E é o que devemos fazer também. Termos os nossos momentos. E agora ele dá essa ordem, de compelir mesmo, de obrigar, dizer, vá para o outro lado. Depois eu te encontro lá. E sabe o que é interessante? Os discípulos nem perguntaram assim, mas mestre, a gente vai levar o barco, o Senhor vai de quê? Nem passaram pela cabeça deles que o próprio Jesus já estava dando indícios que ia quebrar a lei da natureza, que ia mostrar para eles que quem mandava até mesmo na própria natureza. E então eles seguem, vão, encontram dificuldades. E agora, como agir sem Jesus no barco? É essa questão que Jesus quer levantar. Como você anda aparentemente sem Jesus ao seu lado? Como? E a situação, Luiz e queridos ouvintes, é uma situação desesperadora. É isso que Jesus quis provar, que sem ele no barco, a situação é um desastre. Nós ficamos desesperados. Então, deu para pegar o compelir, a ideia de ordem, um superior delegando,
a sua ordem e o que tem por detrás disso. Vá, que eu chego lá depois. O que tem por trás disso? Esse grandioso ensinamento, que sem ele no barco, a situação nossa é igualzinha ou pior do que os discípulos, que ficaram amedrontados, desesperados, a ponto de gritar fantasmas. Deu para pegar, Luiz? Deu sim, irmão. E uma última pergunta, Sim. só para a gente concluir, né? Sim. É que esse texto, essa passagem, também é narrada em Mateus, no capítulo 14, dos versículos 22 ao 33, e também em João, no capítulo 6, dos versículos 16 ao 21. João é bem semelhante aqui ao texto de Marcos, só que Mateus ele acrescenta umas informações a mais. Né? Ele conta aquela história que é bem conhecida, na verdade, né? Que Pedro pede para ir até Jesus também andando por cima das águas, ele começa a afundar e tal. Aí eu queria saber por que há essa diferença dos textos. Isso, Luiz, muito boa pergunta. E isso é libertador. Eu vou trazer para você que essa diferenciação entre a ausência de um detalhe em um evangelho e um acréscimo aparente no outro evangelho de cada acontecimento, isso que faz com que a nossa Bíblia em si, que primeiramente Deus, que é a nossa Bíblia, ela é espiritual, e é um livro que a Bíblia, que Deus diz que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não vai passar. Então gerações vão passar e a palavra de Deus vai cruzar milênios. Essa garantia que também vai fazer para nós esse acréscimo e essa ausência aparente de um detalhe ou outro entre os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, que são muito parecidos, e João também, que é um dos evangelhos, que são 4 evangelhos. Isso mostra que há veracidade nos textos. Por quê? Porque se Mateus copiasse de Marcos, ia ser idêntico. Se Marcos copiasse de Mateus, ia também trazer uma cópia idêntica. Se todas as pessoas fizessem uma cópia igual, o meu texto ele não ganha validade, ele é mentiroso. Porque quem escreve em uma perspectiva. Então, quando nós nos perguntarmos ou questionarmos essa ideia, por que é tão diferente, é só nós entendermos que isso é necessário, porque traz veracidade ao texto, porque ninguém copiou uma história que o outro criou. Foram todos esses coletores de informações ou testemunhas oculares, e cada um escreveu dentro da sua perspectiva. Um talvez estava um pouco mais distante, escreveu o que viu. Outro estava bem mais próximo. E o outro escreveu o que ouviu, de detalhes do que o outro contou, muito próximo do ocorrido. E isso traz, na verdade, uma maravilhosa ferramenta de credenciar mesmo que a nossa Bíblia, a Bíblia que Deus nos deixou, ela é fiel e verdadeira. E Luiz, você trabalhou uma outra coisa e vai servir para os nossos queridos ouvintes, é a ideia de que Mateus fala aquela ideia de que Pedro fala, então, Senhor, se é tu mesmo, se és o Senhor, que eu possa ir onde está. E Jesus fala, então venha. E é isso que eu acabei de falar na estante, o personagem principal é Jesus, que está andando sobre as águas, e o antagonista, na verdade, é Pedro, que ele se opõe ao personagem principal. Você percebeu que toda a cena tem aquele principal que é questionado pelo aquele vilão? E na cena aqui na verdade, uma tensão que existe. Jesus está caminhando sobre as águas e é questionado por Pedro. Ele se opõe. Se é o Senhor mesmo, é como se está duvidando da palavra. Ele fala, sou eu, não temas. E Pedro fala, se é o Senhor mesmo, que eu ande. E Jesus fala, tá bom, venha. E os detalhes a gente sabe que ele acaba afundando. Jesus toma pela mão, dizendo, eu que cuido de vocês.
mesmo que vocês achem que andam sobre as águas por vocês mesmos, mas eu que faço vocês andar sobre as águas. E quando a gente vê que a tensão é resolvida, como que se resolve a tensão aí? Jesus colocando o pé dentro do barco. Aí quando ele coloca o pé dentro do barco, cessa o temporal, cessa os ventos. O dono da história, o Senhor sobre a criação, ele agora delega essa ordem, delega quem ele é. E o desfecho que fica para mim, para você, para encerrarmos, e todo desfecho é, antes de julgarmos a atitude de alguém, se coloca naquele contexto e tenta compreender o que de fato ocorreu. Não escute um só lado, escute lados opostos também e tente mentalizar a ponto de buscar misericórdia. Porque fulano, ou aquele outro, ou aquela pessoa agiu de tal forma. Porque os discípulos agiram aterrorizados, amedrontados. Mas se coloquem, era noite, havia uma crença religiosa, tanto de monstros do mar como de fantasmas naquela época. E o mestre foi deixado num monte sozinho, sem barco. E agora eles veem uma alma, na verdade um corpo, andando sobre as águas. E entenda que também é o nascedor do cristianismo. Então, antes de julgar, o que esse texto ensina para mim e para você? Eu posso dizer para você que ele ensina que a gente deve crer, que a gente deve confiar, mas esse texto vai muito além disso. Ensina principalmente que Jesus precisa estar no barco da sua vida. É a primeira lição que você precisa tirar. Senão você vive aterrorizado. E a segunda lição é: não julgue atitudes dos outros antes mesmo de você fazer um pouco parte dela. É isso que eu deixo para vocês em Cristo Jesus. Então é com você, nossa amada Luísa. Amém. Foi uma bênção, irmão. E obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. E Deus continue te abençoando. Então, amém. Vamos fazer nossa oração final. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Obrigada por tudo que tivemos a oportunidade, Senhor, de ouvir aqui da Tua Palavra. E também por cada ouvinte, né? Já oro desde já. Todos aqueles que estarão ouvindo. Que o Senhor nos ajude cada dia mais a crer em Ti e a ter essa certeza que o que faz diferença na nossa vida é a Tua presença. Então pedimos que o Senhor se faça presente no barco das nossas vidas, Senhor. Também pedimos que o Senhor nos ajude nessa questão da nossa atitude de julgar, e muitas vezes isso é muito comum em nós, julgar de acordo com o que nós pensamos e enxergamos, mas que o Senhor nos ajude a procurar em Ti ser pessoas mais justas, que pensam antes de falar, pensam antes de agir, sempre buscando a Tua direção. Muito obrigada pelo seminarista Sérgio e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, ouvintes, o texto do próximo episódio é Marcos 6, do versículo 53 ao 56, e até lá, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau! Tinha que ser, nascer pro mundo acontecer, desacelerar pra eu mirar você.
zombam tantos planos meus, são seus, são maiores que eu. E as aflições que afiam ferem o meu ar, pulsar, me modificam, intensificam, me modera, me equilibra, põe meus extremos no lugar. Desvendar meu lugar no horizonte, navegar em tuas águas, navegar em tuas águas.